Bernardo Armani sabe de tudo sobre a audiência com Paulo Cupertino. Pela primeira vez, o responsável, de acordo com a Promotoria de São Paulo, pelo assassinato da família de Rafael Miguel, fica cara a cara com a Justiça. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos que nos acompanham. Foi uma audiência de instrução, mais uma e a última, antes do juiz decidir se esse caso vai a júri popular ou não. Eu estou ao lado aqui do advogado da família Miguel, é o doutor Fernando Vidiano, ele que é assistente de acusação, está acompanhando esse caso muito de perto e também, não só pelo interesse da família, mas também por todo o interesse popular que tem em cima desse caso, né? Um triplo homicídio, Paulo Cupertino, quase 3 anos em fuga até ser capturado aqui no centro de São Paulo, depois de passar por vários estados, inclusive teria passado por outros países, segundo comentou o Percival de Souza. Doutor, na audiência de hoje, primeiro era para ter começado com um depoimento, o último depoimento de uma testemunha de defesa de Paulo Cupertino. Quem é essa testemunha e ela compareceu, doutor? Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa testemunha era uma testemunha rolada pela defesa do Cupertino, seria, no caso, um menor, e aí a família do Cupertino, por petição no processo, disse que essa testemunha estaria abalada e, por tal motivo, não poderia comparecer. É filho do Cupertino? Sim, é o filho do Cupertino. Então, ele não veio fazer um depoimento em defesa do pai hoje? Não veio. A família preferiu que ele não viesse por estar abalado. Até então, né, desde a data dos fatos até hoje, ele ainda continua abalado. Por tal motivo, ele não compareceu para prestar o depoimento. O juiz, então, passou a palavra ao Cupertino. Perguntou se ele queria se manifestar nesse momento, fazer a defesa dele pela primeira vez perante a justiça, ou se preferia ficar calado. Qual foi a preferência, a opção do Cupertino? Ele falou? Bom, antes do Cupertino foram ouvidos ainda mais 2 acusados no processo, né? Que são acusados aí de facilitar a fuga e ajudar nessa fuga cinematográfica aí do Paulo Cupertino. Após disso, foi instaurado para que o Cupertino falasse e ele preferiu manter-se em silêncio. Nenhuma outra pergunta foi feita a Paulo Cupertino depois que ele disse que preferia ficar calado? Sempre no início da audiência, é de praxe que o juiz indague o réu a respeito da possibilidade de, naquele momento, ele apresentar a sua tese, a sua verdade dos fatos, ou, se constitucionalmente, manter-se calado. E essa foi a escolha do Paulo Cupertino, em manter-se em silêncio. O que a gente sabe, Bate, é que ele chegou aqui ao Fórum Criminal da Barra Funda bastante abatido, visivelmente muito mais magro e também com os cabelos raspados e sem barba, sem bigode, sem nenhum pelo facial. E estava bastante abatido, ficou em silêncio, mas os outros 2 réus falaram, viu, Bate? São 2 pessoas que seriam amigas de Cupertino já de longa data, que, segundo a polícia, teriam cometido favorecimento pessoal, ajudado na fuga de Paulo Cupertino e também cedendo abrigo para ele se esconder. Uma delas, o Eduardo, que teria passado dinheiro a Cupertino, R$ 5.000 pelo menos, e também o Vanderlei, que teria abrigado Cupertino na casa de uma amiga em Sorocaba, no interior de São Paulo. O Eduardo compareceu aqui ao fórum, doutor, e o que ele disse no depoimento dele? Ele confirmou que entregou o dinheiro a Paulo Cupertino ou ao Vanderlei? O Eduardo, em depoimento, ele alega que não teve contato direto com o Paulo Cupertino e sim com o Vanderlei. O Vanderlei que se diligenciou até São Paulo e aí fez essa entrega de valor e o Vanderlei que entregou o valor em mãos para o Cupertino. O valor seria mesmo R$ 5.000? R$ 5.000, foi R$ 5.000. Há também uma discussão no processo a respeito de um depósito, um outro depósito, um valor de R$ 5.000. Isso ficou muito confuso no depoimento dos 2. Mas o que se sabe foi entregue R$ 5.000 por ambos para o Paulo Cupertino para essa fuga cinematográfica. Confirmado esse depósito, então, seria R$ 5.000 via bancária, mais 5 em mãos. Um valor de R$ 10.000 no total. Correto, seria 2 meses. 5.000 em depósito em conta e depois 5.000 em dinheiro. Vanderlei foi ouvido pelo meio virtual, por videoconferência. Agora, o que os 2 disseram? Eles confirmaram que abrigaram Vanderlei, que passaram o dinheiro, mas eles também fizeram uma defesa da parte deles, doutor? Sim, eles alegam que foram obrigados pelo Paulo Cupertino a ajudar
a Paulo Cupertino nessa fuga. Por tal motivo, essa é a tese defensiva desses dois réus, nesse sentido. E para nós, da acusação, isso é muito importante, porque corrobora com a confissão do Paulo Cupertino que ele havia cometido um crime, porque até então ele nega os fatos. Quando eles foram procurados por Paulo Cupertino, na versão deles apresentada à justiça, o que Paulo Cupertino teria dito para que eles o ajudassem nessa fuga? Conforme o depoimento deles, ele alegou que o Paulo Cupertino disse que havia feito uma bobagem, que havia atirado em alguém, mas não havia especificado em quem. E aí depois, no decorrer do dia, foram 2 ou 3 dias que eles ficaram juntos, aí sim eles ficaram sabendo pela mídia do que se tratava. E aí, a partir de então, Paulo Cupertino começou a ameaçá-los para que favorecesse ele nessa fuga. Eles disseram que em algum momento não iriam mais ajudá-lo depois de descobrir que crime foi esse? Sim, sim. Consta do depoimento deles, inclusive hoje aqui, que após saber realmente o motivo da fuga do Cupertino, eles pararam, só que com medo das suas famílias, porque eles moravam super próximos. Eles são sócios, amigos de longa data e por tal motivo eles continuaram até que o Paulo Cupertino se evadiu. Paulo Cupertino ter ficado em silêncio em frente ao juiz era a chance dele de se defender. O que representa isso para vocês da assistência da acusação? Representa a confissão. Representa a confissão e é isso que nós vamos trabalhar assim que for proferida a sentença de pronúncia em plenário do Tribunal do Júri. Os próximos passos agora, vocês ainda têm esse espaço para considerações, alegações finais, tanto a acusação quanto a defesa. E esse é um momento importante do processo. Essa é a parte mais importante agora, o trabalho feito pelos advogados dos acusados, pelo advogado do Cupertino e por nós, por parte da assistente da acusação. Então o Ministério Público apresenta as alegações finais, na sequência eu apresento a minha, e aí o juiz determinou que haja publicação para cada um deles, para que o Paulo Cupertino fale por último no processo. Na sequência o juiz vai proferir a sentença de pronúncia. O senhor não tem dúvida de que o juiz vai levar esse caso a júri popular. E por quê? Não tenho dúvida, mesmo porque do próprio pedido hoje do advogado do Cupertino, ele ao desistir dessa testemunha, por isso que houve em várias audiências, essa testemunha seria primordial para a defesa, ele desistiu, mas com a ressalva de que usaria essa testemunha em plenário, ou seja, a própria defesa do Cupertino já tem ciência do que vai acontecer. Doutor, o senhor está pretendendo até solicitar que seja retirado retirado o sigilo de justiça sobre esse processo? Sim, foi decretado o sigilo de justiça nesse processo porque havia um mandado de prisão em aberto e havia investigações da Polícia Civil de São Paulo para que houvesse a captura de Paulo Cupertino. Após isso, a acusação entende que não há mais necessidade. E aí, quando do protocolo das minhas alegações finais, eu vou fazer esse pedido também para que o processo saia do segredo de justiça. E também sobre as alegações desses outros 2 réus, do Eduardo e do Vanderlei. O senhor diz que eles indiretamente estão admitindo que, ou pelo menos alegando, que o Cupertino confessou ter feito um crime, então ele fez uma confissão. Sim, nós vamos usar isso em plenário, tá? Eles alegaram na defesa dele que foram obrigados pelo Cupertino por ele ter cometido um crime, ou seja, o crime bárbaro que todos nós aí estamos acompanhando. Além de estar muito abatido, visivelmente muito mais magro também, qual foi a reação dele desde a chegada e quando estava em frente ao juiz? Olha, diferentemente das outras oportunidades, que ele estava bastante intenso, bastante fora de si, né? Dessa vez ele estava muito tranquilo. Na última audiência ocorrida em outubro, inclusive uma sobrinha dele foi ouvida, mas depois foi interrompida, foi suspensa a audiência. Chegou a informação que ele estava bastante irritado, agitado. O senhor lembra por quê? Foi alguma pergunta feita a ele? O que ele teria feito ou respondido? Foi os termos do depoimento em que ele não concordou e, nesse momento, ele precisa ficar calado. Ele se exaltou por algumas vezes e o juiz determinou que, caso ele continuasse a se manifestar, iria retirá-lo da sala. E aí o seu advogado acalmou-lo e, naquele momento, ele permaneceu calado. O senhor se recorda quais termos com os quais ele não concordou no momento? Não, esse eu não... Na verdade, como eu disse, o processo ainda tramita segredo de justiça. São questões ainda que a gente não pode trazer. Também, Bate, teve uma briga recente de Paulo Cupertino, onde ele está detido, que é o Centro de Detenção Provisória lá em Guarulhos, é o CDP-2 em Guarulhos. Ele se envolveu em uma briga com outro detento. Foi esse outro detento, inclusive, que fez a denúncia à administração do CDP, dizendo que foi agredido por Paulo Cupertino.
O que nós sabemos é que constantemente ele está sendo, além de receber ameaças, também os outros detentos acabam tentando xingando Paulo Cupertino, e ele teria ficado irritado. O senhor tem informações sobre essa briga, o que aconteceu, se foi de fato isso, se ele acabou explodindo, como aconteceu aqui no fórum? O que se sabe é que a defesa fez o pedido anteriormente para que ele fosse levado ao seguro, isso consta dos autos, e do processo foi instaurado um procedimento disciplinar. Então, esse procedimento ainda não terminou, então por isso a gente não sabe efetivamente o teor do que efetivamente aconteceu. Mas que houve uma briga entre Paulo Cupertino e um outro detento, isso houve. Agora, em que forma, quem foi o culpado, quem não, ainda não foi trazido aos autos.